Querida igreja, boa noite, a graça e a paz, saudamos a todos, muito bem-vindos, os que nos acompanham também, pelo nosso canal do YouTube, da IPN Online, que Deus abençoe suas vidas. Vamos nos colocar em pé mais uma vez, lermos a palavra do Senhor na nossa série em Gálatas, Paz só com Jesus. Hoje vamos estudar, meditar no texto de Gálatas 3, versículos 10 a 14. Eu vou ler o verso 10, a igreja o 11, depois eu leio o 12 e o 13 e 14 nós vamos ler juntos. Nos diz a palavra do Senhor: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A igreja. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Oremos. Pai, obrigado pela Tua santa palavra, por esta noite em que o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade e misericórdia aqui nos reúne. Estamos aqui, ó Pai, para juntos Te cultuarmos e sedentos de ouvirmos também a Tua voz. Fala conosco por meio da Tua palavra, Pai, que o Senhor seja o pão vivo dos céus a nos alimentar neste momento. Toma-nos em Tuas mãos para a Tua glória, que o Senhor cresça, que nós diminuamos, ó Deus, que a Tua voz tão somente seja ouvida. É a oração que Te fazemos, em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, querida igreja. As nossas crianças já estão aí com o caderninho para aqueles que ainda não foram alfabetizados, e o caderninho para aqueles que já sabem escrever e ler, os que já foram alfabetizados. O título da nossa meditação nesta noite é Amaldiçoado para abençoar. Amaldiçoado para abençoar. É o ferido que cura. Jesus foi amaldiçoado para nos abençoar. O ferido que cura. O Henry Nouwen, num dos seus mais famosos livros, o título do livro dele foi O Curador Ferido, falando sobre Jesus. O conjunto masculino acabou de cantar: pelas suas chagas nós fomos curados. Como diz o profeta Isaías, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vamos meditar justamente sobre isto nessa noite, sobre Cristo, que foi amaldiçoado para nos abençoar. Nós temos aqui uma situação desesperadora para aqueles que estavam vivendo debaixo da lei, uma situação completamente sem nenhuma esperança para estes legalistas, que só poderiam, de fato e de verdade, ter vida e salvação por meio da morte libertadora de Jesus Cristo. Eu queria, crianças, estejam atentos. Eu vou usar a metodologia do nosso querido reverendo Marco Antônio, as palavrinhas. Então, podem anotar as palavrinhas. Hoje vão ser 6 palavrinhas, bem rápidas, mas eu vou lembrá-las, todas as crianças, quais são as palavrinhas, mas para vocês já saberem, nós vamos falar sobre a lei,
a fé, a confiança, o resgate, a maldição e o Espírito Santo. Não tem problema se você não acompanhou, eu repito: a lei, a fé, a confiança, o resgate, a maldição e o Espírito Santo. Eu queria pedir à nossa querida equipe aí da projeção que deixasse o texto aqui projetado. Nós vamos comentar cada um destes versículos e a igreja pode acompanhar. A primeira palavrinha é lei. Lei. E a lei aqui ela tem um aspecto muito particular, porque Paulo vai falar sobre aqueles que estão debaixo da lei. E essas pessoas que estão debaixo da lei, elas não conseguem obedecer à lei. Por isso elas estão debaixo de maldição. Por isso que Paulo fala que a lei não abençoa, mas a lei amaldiçoa. Paulo vai dizer que a lei não salva. Por isso Paulo vai dizer que a salvação é tão somente pela fé. Nós somos justificados, ou seja, nós nos tornamos justos diante de Deus, justamente pela fé e não pela lei. Por que isto é importante? Por que Paulo está falando isto? Nos dias de Jesus e nos dias de Paulo, conforme os irmãos já têm ouvido ao longo das pregações que aqui têm sido feitas, os judeus, eles haviam dado um aspecto pessoal e ético para a lei. A lei para o judeu era a sua ética, era a sua conduta, por conseguinte, era a sua justiça. Ou seja, para o judeu, justiça tinha a ver com guardar a lei. Justiça para o judeu tinha a ver com ética, com conduta, com moral. Os rabinos da época de Paulo e de Jesus, eles ensinavam que a justiça era uma atividade humana. E ela consistia na obediência da lei, nas práticas de misericórdias e de boas obras. Vejam, irmãos, que nesse sistema legalista nós observamos que justiça tem a ver com o quê? Com a atividade humana. Mas a atividade de Deus, ela fica escanteada. Não é em relação à atividade de Deus em nosso favor, mas em relação àquilo que eu faço para obter justiça diante de Deus. E nesse sistema legalista, se nós observarmos, nós não vamos encontrar aqui graça, misericórdia, perdão, e não vamos encontrar aqui relacionamento com Deus. Paulo ele não está dizendo que salvação é pelas obras, mas Paulo está dizendo que a salvação é pela fé tão somente e jamais pela lei. Porque a lei não traz bênção, a lei traz maldição. Vejam o versículo 10, nos diz: todos quantos, pois, são das obras da lei. Observem, essa é uma expressão teológica muito rica em Paulo, muito recorrente em Gálatas e em Romanos. Obras da lei, atividade humana. E todos eles estão debaixo de maldição, porque está escrito. Escrito está. Paulo leva, então, os seus ouvintes, aqueles legalistas, para o Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento está dito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Paulo está se dirigindo tão somente aos judeus? Se é só aos judeus, por que essa palavra ela é relevante para nós? Observem, todos quantos, todos os homens, todas as pessoas. Uma tradução do original grego poderia ser: quem quer que, todo aquele que são das obras da lei, quer gentios, quer judeus, os religiosos, todos aqueles que fazem alguma coisa para tentar alcançar justiça diante de Deus, todos aqueles que tentam se salvar por meio daquilo que eles mesmos fazem, por meio das suas obras. Paulo fala, portanto, a todos os homens, portanto, Paulo está falando também a nós.
nós vamos ver que em todos os versículos, no verso 10, no verso 11, 12, 13 e 14, em cada um desses versículos, Paulo está citando um texto do Antigo Testamento. Paulo está querendo mostrar para nós que a doutrina da salvação, a doutrina da graça, que a justificação pela fé não é uma novidade no Novo Testamento, como se o Novo Testamento fosse a graça e o Antigo Testamento fosse a lei. Não, Paulo quer mostrar para nós e para os seus ouvintes que a doutrina da salvação é uma só, tanto no Antigo Testamento quanto também no Novo Testamento. Por isso, quando Paulo vai falar sobre a salvação tão somente pela fé, Paulo então vai lá no Antigo Testamento mostrando que lá estão as bases, as raízes, o alicerce para aquilo que ele está falando aqui no Novo Testamento. Portanto, quando Paulo fala no versículo 10, está escrito, Paulo está citando Deuteronômio 27, 26, o livro da repetição da lei. Em Deuteronômio 27, 26, nós lemos: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Paulo traduz, não as praticando. Vejam como que Paulo é sagaz e pertinente, inteligente. Paulo, para combater o legalismo daqueles judeus, ele usa a própria lei contra eles. Ou seja, aquilo que os judaizantes defendiam era impossível diante da lei. Por quê? Quem quiser se salvar pela lei estaria debaixo da maldição por causa do fato da impotência humana para cumprir a lei. Quem não guardasse a lei estaria, por conseguinte, por completo, debaixo de maldição. Era um maldito. Irmãos, não havia homem nenhum sobre a face da terra capaz de guardar toda a lei. Aquilo que os judeus consideravam 613 mandamentos na Torá, nos 5 livros de Moisés. Qual era o homem capaz de guardar toda a lei? Todos pecaram, nos diz Paulo, e carecem da glória de Deus. Paulo vai dizer que a quebra da lei é pecado. E a maldição para essa quebra da lei era a morte. Por isso, Paulo aos Romanos vai falar, não há nenhum justo sequer, porque não existe nenhum homem capaz de cumprir ou que cumpriu toda a lei. Qual é a implicação disso? Se eu quebrar um item da lei, eu estou quebrando a lei toda. Já nos dizia Jesus. Qual a finalidade da lei, afinal de contas? A lei foi dada, irmãos, não para salvar o homem, mas a lei foi dada para mostrar ao homem a necessidade de um Salvador. Por isso, João Calvino nos diz algo muito interessante a partir de Gálatas. Calvino vai nos dizer que a lei aponta para Cristo. A lei nos conduz a Cristo e Cristo nos conduz ao cumprimento da lei. Em Gálatas 3, 23, que um dos meus colegas vão estar pregando daqui a pouco aqui neste púlpito, Gálatas 3, 23 e 24, Paulo fala que o propósito da lei, enquanto aio, era conduzir Israel a Cristo, a fim de que eles fossem justificados, não pela lei, mas pela fé. A lei é a manifestação da vontade de Deus, a lei tem a ver com a nossa santificação. A salvação no Antigo Testamento, irmãos, não é diferente da salvação no Novo Testamento. A salvação no Antigo Testamento vinha por meio do sacrifício de animais, e esses sacrifícios apontavam para quem? Para Cristo. Ali o israelita encontrava o quê? Perdão para os seus pecados, encontrava graça, encontrava misericórdia, a reconciliação com Deus por intermédio, mediado pelo sacerdote, que apontava para quem? Para Cristo. Portanto, em primeiro lugar, não há nada que o homem possa fazer para ser salvo, para oferecer algo a Deus, a fim de que ele seja salvo, nem mesmo tentando cumprir a lei, porque ele vai pecar, ele é incapaz de cumprir a lei.
Primeiro ponto, a lei. A segunda palavrinha, crianças, segunda palavrinha, fé. Observem o verso 11, nos diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Quem é justo diante de Deus vive pela fé. Paulo explica isso de uma forma impressionante. Ele começa dizendo: é evidente. Vocês não estão enxergando? É evidente, é claro, salta-nos à vista. E ele então nos mostra: ninguém. Novamente, quando ele usa essa expressão ninguém, nós podemos incluir aí os judeus e os gentios, todos. Ninguém. Nem um homem é capaz de se justificar diante de Deus, a não ser pela fé. Aqui Paulo, ele cita outro texto do Antigo Testamento. Olha que interessante. E aqui ele vai citar o famoso texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Esse texto de Abacuque 2:4 é um texto importantíssimo. Nós encontramos esse texto em 3 livros do Novo Testamento sendo citados: aqui em Gálatas, em Romanos e em Hebreus. Tamanha é a importância desse texto. E esse texto nos fala sobre a fé em relação às obras. Veja o que nos diz Abacuque 2:4. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Assim está escrito na Revista Corrigida. Na versão Almeida, atualizada, ela começa dizendo assim: de forma muito certa, ela diz: eis o soberbo. O versículo de Abacuque 2:4 começa assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Eis o soberbo. A questão da soberba era algo notório na vida dos judeus. Vocês já viram aqueles judeus com aquelas franjas trançadas que escorrem aqui pelo seu rosto, pela sua barba? Esses são os Hassidins, os grandes santos. Quanto maior é aquela trança que eles têm, maior é o grau de santidade deles. E toda a religião judaica era uma religião externa. Você tinha que se mostrar para o outro o quanto que você era santo. Era uma religião da aparência, uma religião teatral, uma religião cenográfica, uma religião hipócrita, ao ponto de Jesus falar que eram verdadeiros sepulcros caiados. Era tudo pintado de cal, mas por dentro só havia coisa podre. Essa era a religião judaica. Ele tinha que se mostrar santo diante do outro. E aqui o texto de Abacuque começa falando contra essa soberba, contra essa altivez dos judeus que se achavam santos porque eles cumpriam e eram zelosos da lei. Paulo vai dizer que a fé é um dom de Deus e, portanto, não há por que o homem se ensoberbecer se aquilo que ele tem lhe foi dado. No contexto de Abacuque, Deus fala que o povo deveria depositar a sua confiança em Deus, não nos seus exércitos, não na sua força, mas em Deus. Em Abacuque, o profeta vai dizer que não se tratava, a vitória do povo não se tratava de uma atividade humana, mas da atividade de Deus, não naquilo que eles poderiam fazer, mas naquilo que Deus poderia fazer por eles. Paulo, desde o início, ele combate a vanglória humana no processo da justificação. E quanto disso existe em nós, irmãos? Quanta soberba existe em nós? E muitas vezes colocamos isso diante de Deus. Senhor, eu vou na igreja todo domingo, eu dou o meu dízimo, eu sou um bom pai de família, eu sou um bom esposo, uma boa esposa, eu educo muito bem os meus filhos, eu faço isso, eu faço aquilo. Nós temos esse sentimento de que nós, porque fazemos alguma coisa, nós somos bonzinhos diante de Deus. Mas saiba de uma coisa, Deus não salva os bonzinhos, Deus só salva os ruinzinhos. Como diz um colega, Deus só salva aquilo que não presta. Porque se prestasse não precisa de salvação.
Aqui, então, Paulo ele acaba com essa vanglória humana, justamente nesse texto, nesse verso 11. Friedrich Bruce, um grande exegeta do Novo Testamento, ele fala para a gente o seguinte: esse versículo 11, ele está todo comentado na carta de Paulo aos Romanos. Ele diz, todo o livro de Romanos é um comentário desse verso 11 de Gálatas 3. Nós não temos condições de alcançar diante de Deus nenhuma justiça. É isso que Paulo está dizendo, nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Em terceiro lugar, a terceira palavrinha, confiança. Confiança. E essa é uma das mais caras aqui nesse texto, no versículo 12. Nós confiamos naquilo que eu faço? Confiamos na lei ou nós confiamos em Deus? A minha fé está baseada a um reducionismo que eu faço para obter as bênçãos de Deus, quando eu me torno, por exemplo, refém dos dízimos que eu dou? Será que eu vou ser abençoado por Deus simplesmente porque eu sou um dizimista? A vida de um cristão vai muito além do dízimo que ele dá. Em que nós confiamos? Ora, diz o verso 12, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Nosso terceiro ponto, lei e fé são excludentes. Aonde há fé, não há lei. Aonde há lei, não há fé. E aqui Paulo, ele cita outro texto do Antigo Testamento. Ele cita Levíticos 18:5, aonde nós lemos, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, e o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Irmãos, prestem atenção, irmãs também. A lei exigia a sua prática e não a fé. A lei nunca exigiu a fé do crédulo, do crente. A lei sempre exigiu a sua prática. A lei exclui a fé e a fé exclui a lei. Por isso que Paulo fala que a lei não procede da fé. John Piper escreveu um livro maravilhoso chamado O Futuro da Justificação. E comentando esse texto, John Piper fala que a lei não foi projetada para produzir em nós fé, mas para produzir em nós o quê? Maldição. Para mostrar para nós o tamanho do nosso pecado, o quanto que nós estamos distante do alvo, daquilo que Deus desejou e sonhou para nós. Qual é o ponto aqui da confiança? Olhem que coisa interessante. A lei, ela não gera confiança em Deus. A lei não gera confiança em Deus, mas a lei gera confiança no próprio homem que tenta guardá-la. A lei, ela exige obediência em todas as coisas. Nos 613 mandamentos que os judeus tinham de observar, hoje são muito mais do que 613, cada dia eles inventam um mandamento novo. O Talmud, que é o livro deles, ainda é um livro aberto, ainda está sendo escrito. Por exemplo, quando eu fui em Israel, na época da Páscoa, ficamos lá em um hotel e os judeus estavam comemorando a Páscoa. Tinha muitos religiosos ali no hotel onde nós ficamos e tinham vários elevadores nesse hotel. E a gente não sabia. E um dia entramos num elevador e aquele elevador era dos judeus. E todo lugar que a gente vai, shalom, shalom, a gente entra, fala shalom, eles falam shalom. E aí a gente ia, não sei para que andar, quinto andar, o elevador ia parando em cada andar. Parou no primeiro, parou no segundo, ninguém apertou nenhum botão. Parou no terceiro, no quarto, até chegar onde a gente tinha que descer. Aí eu perguntei para o judeu, por que o elevador parou e ninguém apertou o botão? É dia de sábado, é Shabá. Apertar o botão do elevador no dia de sábado é trabalho, é pecado. Não pode.
Então, eles já programavam o elevador para parar em todos os andares, para você não ter que apertar o botão. Então, observem, irmãos, por isso que a gente fala, né? Quando a gente critica o irmão, você é fariseu. Fariseu diz respeito a isso, a esse rigorosismo hipócrita em relação ao cumprimento de leis. Porque ao você desobedecer um único item da lei, você está desobedecendo toda a lei. Lembram da mulher que foi pega em flagrante adultério? Jesus virou para aqueles religiosos e disse: olha, quem de vocês não tiver um pecado, não tiver quebrado um desses itens da lei, atire a primeira pedra. E alguns estudiosos acreditam que Jesus estava escrevendo ali no chão alguns itens da lei ou alguns itens do decálogo. Nós não sabemos. Jesus disse que ao não cumprirmos um desses itens, nós estamos deixando de cumprir a lei toda, quebramos toda a lei. Mas além disso, deixe-me falar, ir um pouco além. Ainda que eu e você guardássemos toda a lei, nós ainda assim seríamos malditos. Por quê? Porque a lei tem a ver com guardá-la, com praticá-la. E isso tem a ver com obras da lei, tem a ver com fazer, ao contrário de confiar, de ter fé. Paulo, irmãos, dizia que guardava a lei como poucos judeus guardavam. Paulo dizia que ele era mais zeloso da lei do que todos os judeus do seu tempo. E ele dizia isso antes dele se converter. Mas Paulo era um perdido. Efésios capítulo 2. Com todo o zelo que Paulo tinha pela lei. Eu estava morto nos meus pecados e nos meus delitos, diz Paulo em Efésios capítulo 2. Irmãos, religiosidade não salva ninguém. Eu não sou salvo porque eu guardo a lei, porque eu cumpro regras, norminhas, regrinhas, etc. e tal. Paulo estava perdido com toda a sua teologia, com toda a sua lei, porque Paulo confiava mais em si do que em Deus. Amados, eu concluo esse ponto dizendo o seguinte: nós passamos a ser amigos de Deus, não é fazendo alguma coisa, mas é confiando nele. Amizade, amor tem a ver com confiança. É pela fé que nós nos aproximamos de Deus. Relacionamentos saudáveis se baseiam em confiança. Em confiança. E não no cumprimento de normas e regras. Era esse o ponto que Paulo estava tentando mostrar para eles. Viver pela lei era viver a partir de um esforço próprio por méritos. E nesse sistema não havia espaço e nem graça para a misericórdia, para o perdão e para os relacionamentos. A lei simplesmente dizia: faça e você viverá. A graça diz: creia, tenha fé e você viverá. Salvação é uma questão de fé e não de fazer. Salvação tem a ver com confiança. Mas a quarta palavrinha, crianças, a quarta palavrinha, resgate. Resgate. Nós fomos livres da maldição da lei, porque a obra de Cristo em nosso favor foi um resgate. Observem que aquilo que Cristo fez, e aqui vamos para os últimos versículos, pode colocar o verso 13 e 14, o que Cristo fez? Ele nos redimiu da maldição da lei. Maldito para nos abençoar. Cristo foi feito maldição para que nós fôssemos abençoados. É o ferido de Deus que foi ferido para nos curar. É pelas suas chagas que fomos sarados. É o curador ferido. Desde o verso 1 do capítulo 3, até aqui nesse ponto, versículo 13, nós não ouvimos falar de Cristo. Só vamos ouvir falar de Cristo agora. Cristo até então não foi mencionado. Ele o é agora pela primeira vez. Paulo vai falar da obra de Cristo em nosso favor. Irmãos, a lei coloca todos os homens debaixo do pecado, debaixo da maldição.
E quem vai nos redimir desta maldição é Cristo. E Paulo usa uma palavra aqui importante, resgate. O que é um resgate? Nós conhecemos muito bem. Resgate é um preço a ser pago para a libertação de alguém. O nosso resgate, irmãos, não foi de graça. Nós sempre que somos de linha reformada, enfatizamos muito a graça de Deus. Mas saiba que a graça não foi de graça. A graça custou um preço. E nos diz a Bíblia, um alto preço. E esse preço foi o preciosíssimo sangue do Senhor Jesus Cristo. O nosso resgate custou. E Pedro nos fala que esse custo foi alto. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, Pedro nos diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Jesus se fez maldição sem ter cometido nada que fizesse dele um maldito diante de Deus. Enquanto que nós fomos justificados, quando nós éramos aqueles que mereciam ser pendurados no madeiro, porque quebramos a lei e diante de Deus éramos malditos. Nós temos aqui a substituição vicária de Cristo, Jesus tomando o nosso lugar, pagando um preço por nós. Nenhum esforço humano, nenhum dinheiro, prata ou ouro, poderia pagar o nosso resgate diante de Deus, para que fôssemos de Deus. O único que poderia fazer isso era o próprio Deus, o Senhor Jesus. E Ele o fez. Alto preço, nos diz Pedro, preciosíssimo sangue. Fomos comprados por Deus pelo seu próprio preço, pela sua própria oferta, que foi o seu próprio Filho. Irmãos, nós fomos salvos não do diabo. Nós não pertencíamos ao diabo e Deus pagou um preço para o diabo. Isso é teologia da Idade Média, de alguns antigos teólogos, inclusive antes da Idade Média, que diziam que Deus pagou um preço para o diabo para que nós fôssemos resgatados do diabo e salvos. Não. O resgate foi pago para Deus. Quando Jesus ele é oferecido ali naquele altar, no Gólgota, e naquela cruz, naquele madeiro, Jesus ali estava sendo a oferta, o preço que estava sendo pago para quem? Não para o diabo, mas o preço que estava sendo pago para Deus. Jesus estava fazendo o que estava fazendo para Deus, em primeiro lugar, para cumprir aquilo que Deus exigia. A nossa dívida, irmãos, era tão grande, tão grande, tão grande, que só um Deus era capaz de pagá-la, e Jesus a pagou por nós. Todo dia que eu levanto, Deus me incomoda para eu meditar na seguinte realidade. Jesus um dia morreu para que eu vivesse esse dia. Como é que eu vou viver esse dia? A obra de Cristo foi consumada para que eu tivesse vida. Não é apenas a obra da cruz, a justiça de Cristo que é imputada a nós, mas a sua vida de obediência, a sua vida ilibada, sem pecado, foi imputada a nós. Portanto, quando Jesus paga o preço, Ele está pagando o preço a Deus. Nós fomos salvos, então, de quê, pastor? Nós fomos salvos de Deus. Fomos salvos da ira de Deus. Nós fomos salvos de Deus, fomos salvos por Deus. Nos diz a Bíblia que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e fomos salvos para Deus. Vejam, amados, que a nossa salvação, ela está inteiramente na dependência de Deus, não há participação humana nenhuma. Jesus nos resgatou, louvado seja Deus. Mas, para concluir, deixe-me apenas me falar sobre a maldição. Versículo 13, a segunda parte, nos diz: fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
A quinta palavrinha, crianças, maldição. Maldição. Aqui Paulo cita outro texto do Antigo Testamento, Deuteronômio 21, 23. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. O salário do pecado é a morte. A quebra da lei era a morte. A lei de Deus foi violada, quebrada. E quebrar a lei era pecado. E o salário do pecado era a morte. Jesus, ao morrer, ele tomou sobre si a maldição da lei. Jesus, ele se fez maldito em nosso lugar. Nós é que merecíamos essa morte. Jesus se fez maldito por conta da nossa desobediência, por conta da nossa incapacidade de cumprirmos a lei. Mas por fé, na obra de Cristo, em meu lugar, a salvação se fez realidade. Salvação tem a ver com aquilo que Cristo fez por mim, e não com aquilo que eu faço para Deus, ou para merecer de Deus algum mérito ou algum favor. E por último, a última palavrinha, crianças, Espírito Santo. Espírito Santo. Por que Jesus fez isso? Nos diz aqui o versículo 14, para cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão. E aqui eu quero concluir. Paulo não podia concluir esse texto de melhor forma do que esta. Olha o que ele nos diz no verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A bênção de Abraão, aonde que está isso? No Antigo Testamento, Gênesis capítulo 12. A chamada de Deus para Abraão, que foi justificado pela fé. Nós desejamos a bênção de Abraão, mas como que nós, que não somos judeus, mas somos gentios, podemos receber a bênção de Abraão? Nós a recebemos por meio de um judeu, Jesus Cristo, que se fez maldição em nosso lugar. A promessa de Deus a Abraão não era simplesmente para os judeus. Irmãos, aqui está algo maravilhoso. Eu já estou concluindo, algo maravilhoso para nós. A promessa de Deus para Abraão não era restrito ao povo de Israel, destinava-se a todas as nações. Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, eu quero levar o meu plano a todas as nações, mas esse plano, irmãos, ele foi interrompido. E ele foi interrompido pelo quê? O que foi que interrompeu esse plano para que a bênção de Abraão chegasse a todas as nações? É impressionante quando nós lemos esses 1000 anos de história, até chegarmos a Jesus Cristo. O que vai acontecer? Esse legalismo judaico, esse etnocentrismo judaico, esse nacionalismo teísta judaico, o Deus nacional de Israel. Deus é de Israel e não é de mais ninguém. Mas Cristo, quando ele veio e na sua morte no madeiro, o plano volta a ser executado. Sermos bênção para todas as nações. E agora a bênção de Abraão, por meio do Evangelho, por meio do Messias, ele alcança também, não só a judeus, mas também todos os povos. E ele nos diz, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Desejamos o dom do Espírito? Sim, desejamos. E como Deus nos daria o Espírito Santo, sendo nós malditos por meio de Jesus Cristo, o dom do Espírito Santo chegou até nós. Graças a Deus por isso. O Espírito Santo, irmãos, é a síntese de todas as bênçãos. Quem tem o Espírito Santo tem o Senhor Jesus Cristo. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Estas são as características de quem Deus é. Essas são as características de quem Jesus é. Quem tem o Espírito Santo tem Cristo no seu coração. Fique para nós essas lições.
Só existem dois caminhos: ou o homem tenta se salvar por meio daquilo que ele faz, isso é religião, isso é religiosidade. A religiosidade tem a ver com aquilo que o homem tenta fazer para alcançar Deus. E, obviamente, não existe um caminho que vá do homem até Deus. Cristianismo é o contrário. Não é o caminho que vai do homem até Deus. Cristianismo é o caminho que vai de Deus até o homem. Cristianismo é Deus vindo ao encontro do homem. A não ser que Deus venha ao nosso encontro, não há como nós irmos ao encontro de Deus. E isso é graça. Isso é graça. Nós nos apropriamos disto pela fé. Uma fé que não vem de nós, vem de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação nos humilha, irmãos. Portanto, diante do outro irmão, não se ensoberbeça, achando que você é melhor do que ele. Sabe por quê? A mesma graça que te alcançou, alcançou o seu irmão. E se a mesma graça que te alcançou, alcançou o seu irmão, é porque você era tão ruim, tão pecador, tão maldito quanto o seu irmão. Porque senão a graça de Deus não teria te alcançado. A cruz de Cristo nos nivela todos. Como diz Martinho Lutero, todos nós somos mendigos diante de Deus, carentes. Em Cristo todos nós somos servos. E a segunda lição que fica para a gente: assim como a lei tinha que ser cumprida, a fé também precisa ser vivenciada. Somos salvos pela fé, diz Calvino, mas a fé que salva nunca está só. A fé que salva exige de nós obras, a evidência da nossa salvação. Aquele que é justificado precisa mostrar a sua justificação com a sua vida, por meio daquilo que ele faz. A justificação pela fé não tira de nós a nossa responsabilidade. Ou seja, porque eu fui salvo pela fé, eu posso fazer aquilo que eu quero. Pelo contrário, a fé me responsabiliza, porque ela exige de mim uma conduta ética. Vivam como eu, disse Jesus. Que Deus nos abençoe. E assim como Deus disse para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus quer que o Evangelho chegue a muitas pessoas por meio das nossas vidas. Por meio da sua vida. Como diz o nosso lema deste ano, compartilhe. Compartilhe dessa paz. Compartilhe de Jesus. Mostre ao mundo quem Jesus é. Que Deus nos abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém.